Cordiais saudações, geração ENTA, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico. Sintam-se todos cumprimentados. Mais uma vez juntos, e isso é muito bom. E se estamos juntos, naturalmente vamos abordar mais um tema que interessa às nossas faixas etárias, portanto, a geração ENTA. Hoje vamos abordar um tema financeiro. Vamos falar um bocado da vida financeira na terceira idade. Será que é possível haver uma educação financeira nesta idade? Ou será que já é tarde? A planta já está torta, já cresceu, o ramo está quase seco, se tentarmos endireitar vai-se partir. Será esse o nosso caso? Já não vamos a tempo de ter uma educação financeira? Vamos então ver se encontramos a resposta, se é que é possível encontrar resposta para alguma coisa. Muita gente diz que o mundo atualmente nós estamos num mundo líquido. Antigamente nós sabíamos, professor é professor, chegou na sala, aluno levantou, cumprimentou o professor respeita o aluno e ficava assim. Hoje em dia não se sabe mais quem é o professor, quem é aluno, tratam-se por tu, trocam mensagens, não é o que antes era errado, agora nem tanto. Por isso se diz que estamos num mundo líquido, porque uma substância no estado líquido tem um volume constante, mas tem a forma variável. Não é? Nós sabemos que o líquido toma a forma do recipiente onde se encontra. Se o refresco está numa garrafa, digamos, cilíndrica, a forma do refresco, do líquido, neste caso, será cilíndrica. Se passarmos para uma tigela redonda, a forma do refresco será redonda, ou seja, varia a sua forma. Então, diz que estamos num mundo líquido onde é difícil estabelecer limites, onde é difícil ter certezas. Então, aqui também não vamos sair com certezas, vamos apenas abordar este tema, que é a vida financeira na terceira idade, portanto, a importância de se ter uma educação financeira. É com alguma tristeza, algum sentimento de impotência até, que eu vou abordar esses temas, os conselhos que eu vou dar, porque eu tenho plena consciência que estou a falar para uma elite. Estou a falar de um belo país, Moçambique, a pérola do Índico, que infelizmente a maioria da sua população idosa é analfabeta, vive na zona rural e é pobre. E então muitos destes conselhos são quase que uma utopia. Parece que estamos aqui a ser demagogos, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de abordar o tema para que todos nós, e principalmente quem de direito, se aperceba da importância da vida financeira na terceira idade. Então não vamos deixar de falar, não é por nós não falarmos que os problemas deixam de existir. Assim, a título de introdução, eu iria dizer que existe uma regra 50/30/20. O que é que isto quer dizer? 50%, portanto, do seu rendimento deve ser utilizado para bens essenciais como alimentação. Está a alugar uma casa, para o aluguer, pagar o aluguer da casa, para o transporte, educação, provavelmente dos netos, se vive, ou de outras crianças que vivem consigo, e para a saúde. Estamos a falar assim de um modo geral, portanto 50% para bens essenciais, 30% para bens não essenciais, como por exemplo para lazer, para fazer uma viagem, não é? Chegou o fim do ano, vamos lá passar o dia da família num outro sítio, vamos sair de casa, vamos a uma casa de pasto, por exemplo,
para pequenos caprichos. Não, agora quero comprar megas, e para as meninas mais jovens, para as mulheres mais novas, quero comprar aquela prótese, aquela peruca, aquelas mechas. Então, esse 30% deve ser dirigido, portanto, para esses bens não essenciais, e os restantes 20% serão utilizados em investimentos. Significa talvez pagar dívidas, se tem uma pequena barraca, comprar aquele material para manter manutenção da sua barraca, para alguma emergência. Estamos a falar disso para a população de um modo geral. No caso específico do idoso, estes investimentos, estes 20%, devem ser trocados pelos 30%, ou seja, quando se é jovem podemos ter 50, 30, 20, mas nesta idade podemos ter 50, 20, 30, ou seja, 30% para emergências, porque envelhecer custa dinheiro, hein? Manter saúde quando já se tem idade custa dinheiro. Então é preciso ter sempre um fundo para emergências e para quitar dívidas que nós tenhamos feito. E ainda abordando o tema sobre a vida financeira na terceira idade, é bom nós recordarmos que nesta altura da vida o mais importante é poupar, correr menos riscos, ter muito cuidado com aberturas de negócios que exijam grandes empréstimos. Eu sou reformada e eu lembro-me que uma vez fui lá ao setor das pensões, estava lá uma senhora com papéis, com números de telefones. Olha, faço um empréstimo. Fiquei com uma vontade de fazer o empréstimo. O carro cá de casa está a cair aos pedaços, precisa de uma pintura. Tudo que eu queria era levar aquele número e correr o risco. Mas, na nossa idade, preciso muito cuidado. Não é tão importante ter uma carteira de marca caríssima. Bom, se tem dinheiro e pode gastar nisso, tudo bem. Mas se não tem e vive sempre na tangente, o importante é ter uma carteira que possa conter os objetos que quer levar. A marca, olhe, você paga muito caro e faz publicidade para aquela marca o resto da sua vida, porque uma carteira de marca dura muito tempo. Então você paga muito caro e o resto da sua vida vai fazer publicidade, porque sempre que sair com aquela carteira está ali a marca e ela dura bastante. Tudo bem, quando se é jovem, é importante, faz parte da vida, se a pessoa tem possibilidades. Na nossa idade, precisamos ter já um pouco de cuidado com esses caprichos. É preciso recordar que muitos idosos contribuem nos orçamentos familiares. Algumas famílias, os poucos idosos em Moçambique que têm direito à pensão, são eles que sustentam a família com aquele dinheiro que já para o próprio idoso não é suficiente, tem que ser repartido por toda a família, pelos filhos que não trabalham, pelos netos que estão ali, que por vezes os pais não assumem. Então, tudo isso precisamos ter cuidado e muita ponderação nessa hora. É importante também recordar que a principal fonte de rendimento dos idosos, bom, os poucos, é a aposentadoria, que nós sabemos que é muito pouca. Muitos idosos são das zonas rurais, dependem da chuva, choveu, não choveu, e isso tudo torna a vida financeira do idoso, em Moçambique em particular, e em África em geral, bastante difícil de ser gerida. E repetir, cuidado com empréstimos. É preciso ponderar quanto é que isto vai comprometer a minha vida. Esse produto que eu quero comprar com o dinheiro do empréstimo é assim tão essencial? Olha que muita gente se suicida por causa de dívidas.
porque aquilo depois vira uma bola de neve, a pessoa perde o controle da situação, já não sabe para que lado se virar e no fim deixa problemas para os seus filhos e para os seus familiares. Também ir anotando como é que gasta o seu dinheiro, ir apontando para ter mais ou menos uma noção do que está a acontecer com o seu dinheiro. É muito importante ter esse cuidado, senão é como pegar milho e deitar num saco furado, né? Você pensa, vai pelo caminho, afinal está a distribuir o milho aos pássaros aí pela rua. Quando chega ao destino, o saco já tem poucos grãos de milho. Outro assunto importante a abordar aqui nesta faixa etária é o abuso e violência financeiras por pessoas próximas. Muitos idosos não estão em condições de gerir os seus dinheiros, confiam a pessoas próximas e são muitas vezes enganados, ludibriados, sofrem por vezes até violência financeira. Tem filhos que sabem que o papá tem um fundo ali, tem uns bens de ouro, principalmente se tem uns filhos drogados, vêm e são violentos com os pais mesmos para lhes retirar o dinheiro. Sabe que a partir do dia X, papai já tem pensão, mamãe já tem pensão e realizam abuso financeiro. É algo que é muito importante também ter em conta. E quase a terminarmos o nosso tema, eu diria que é possível lidar corretamente com dinheiro e ser feliz. Use o seu dinheiro e invista em você, no seu bem-estar, porque nesta idade nós merecemos ter uma vida calma, tranquila e de qualidade. E em jeito de conclusão, vou-vos falar de Steve Jobs, um magnata, empresário, inventor norte-americano do setor da informática que infelizmente perdeu a vida aos 56 anos de idade em 2011. Nós voltaremos a falar deste senhor no próximo vídeo. E o que é curioso é que ele perdeu a vida e deixou uma fortuna de 7 bilhões de dólares. E eu às vezes quando ouço aqui os nossos compatriotas a discutir, porque pronto, veja o meu fato, veja o meu sapato. Vejam o que disse Steve Jobs no leito da morte. Disse ele, passo a citar: à medida que cresci, percebi que um relógio de 300 dólares mostra a mesma hora que um relógio de 3.000 dólares, claro. Que um carro de 150 mil dólares ou com um carro de 5 milhões nós podemos chegar ao mesmo destino. Que um vinho de 150 dólares ou um de 1.500 geram a mesma ressaca. Que uma casa de 300 metros quadrados ou uma mansão de 3.000, em ambas a solidão é a mesma. Estão a perceber? Deixou 7 bilhões de dólares. Mas aos 56 anos, que foi a idade, foi essa a conclusão a que ele chegou. Veja só, que um relógio caríssimo marca a mesma hora que um relógio barato. Que um carro caríssimo vai me levar ao mesmo destino. É claro que haverá diferença do conforto, não vamos pensar que é a mesma coisa. Mas foi no leito da morte, depois dele batalhar para ser rico, dos mais ricos, ter aquele dinheiro todo, foi essa a conclusão que chegou, que uma mansão enorme, com não sei quantas casas de banho, não sei quantos quartos, mas quando você está na solidão, a solidão daquela mansão
e a solidão de uma casa pequena não tem diferença. É para nós refletirmos e pensarmos nesta altura da vida que é importante investirmos no nosso bem-estar, na nossa saúde, mas não precisamos de exagerar. Geração ENTA, foi um prazer estar mais uma vez na vossa companhia. Não nos esqueçamos, a felicidade não existe. Existem momentos felizes, como este em que nós estivemos aqui juntos. Com shukuru, aquele abraço.